Olá a todos, eu sou Nuno Silva, primeiro clarinete solista da Orquestra Metropolitana de Lisboa e professor na Academia Nacional Superior de Orquestra. Hoje venho falar-vos sobre aquecimento. O aquecimento, como o próprio nome indica, e à semelhança do que se passa, por exemplo, no desporto, serve para pôr a funcionar os nossos músculos, no nosso caso o ar também, para que possamos desempenhar a nossa atividade sem lesões e com o máximo de capacidade que nós temos num determinado momento. Então, hoje vou falar-vos sobre como pôr a funcionar a emissão do som, o ar, os músculos que estão envolvidos na produção do som. Então vou-vos mostrar o que é que eu penso sobre isso. Eu imagino um tubo que vem desde a zona aqui do diafragma, sobe o nosso corpo até à zona da garganta, da laringe, passa até à boca e se liga através da embocadura a outro tubo, que é o clarinete, e que vai até ao fim do clarinete. Esta parte do tubo é um tubo que já não é imaginário, é o clarinete, é de madeira. A parte interior tem um papel fundamental na emissão do som e é, sobretudo, aquilo que não se vê, que está para dentro da embocadura, tem uma influência na qualidade e no tipo de som que produzimos. Então, fundamentalmente, o som é através do ar. O ar tem mais ou menos velocidade a passar dentro deste tubo. O binómio entre a largura do tubo e a velocidade do ar é fundamental para o tipo de som que vamos produzir. Sabemos, através da física, por exemplo, eu costumo dar o exemplo de uma mangueira que está a deitar água. Se eu apertar a ponta da mangueira, o que é que acontece à água que está dentro da mangueira? Começa a sair com mais pressão. Ou seja, não aumentei a pressão na torneira, simplesmente fechei um bocadinho o sítio para onde está a sair a água e, ao fazer isso, a água ganhou muita pressão. Exatamente o mesmo se passa com o ar. Se eu fizer um tubo por onde passa o ar mais estreito, o ar ganha mais velocidade. E por vezes isso é importante para o tipo de som que queremos produzir. Sabemos que um ar lento tem um som um bocadinho mais escuro, menos timbrado, e um ar rápido tem um som mais timbrado e com mais harmónicos agudos. E por vezes a música pede-nos uma coisa ou outra e nós temos que saber adaptar. Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, aos meus alunos, um ar lento é um ar de aquecer as mãos no inverno. Quando as mãos estão muito frias, nós fazemos. E aí temos um ar lento, que é um ar quente. Por oposição, um ar rápido é o ar de soprar para arrefecer a sopa. Quando a sopa está muito quente, fazemos e sai um ar frio. Então aí temos um ar rápido, que é um ar frio. Então, quais são os sítios neste tubo que eu já mostrei, os sítios onde podemos influenciar o diâmetro desse tubo? Já sabemos que este tubo, a partir do momento em que é o clarinete, a partir da boquilha, já não dá para mudar o diâmetro, porque ele é de madeira e não é flexível. Mas antes do clarinete, dentro deste tubo imaginário que eu falei, temos vários sítios, são 5 sítios onde podemos influenciar o tamanho do diâmetro do tubo e, por conseguinte, a velocidade do ar. Então, o primeiro sítio é aqui na laringe, onde nós podemos completamente, funciona como uma torneira e podemos fechar completamente o fluxo de ar. Por exemplo, o ar está em pressão, eu não o deixo sair, está bloqueado aqui nesta torneira. Isto é fundamental porque na emissão do som nós temos que ter o ar preparado para tocar antecipadamente, à semelhança de uma corda, de um instrumento de corda, por exemplo um violoncelo, a corda já está esticada antes de haver som. Então, aqui o ar já tem que estar em ação antes do som, então o ar está preso. Quando eu quero som, liberto, por exemplo. E o que é que eu estou a fazer? Estou a parar a vibração da palheta, mas durante o silêncio o meu ar continua em pressão para eu usá-lo quando quero que haja som outra vez. Então este é o primeiro sítio e é muito importante, por exemplo, para aquilo que eu mostrei agora, que é a emissão do som. Mais tarde podemos ver também para o staccato. O segundo sítio, muito importante também, é as cordas vocais. Também aqui na laringe, as cordas vocais
tem um papel muito importante no diâmetro. Porquê? Porque se eu mantiver as cordas vocais afastadas, tenho um grande espaço para o ar passar no meio delas. Mas se eu as apertar um pouco, o ar ganha mais velocidade. E para tocarmos notas mais agudas, que são as notas, são harmónicos do clarinete, nós precisamos de mais velocidade no ar. À semelhança do que quando estamos a assobiar, por exemplo, se eu assobiar uma nota muito aguda e uma nota muito grave, eu tenho que, para a nota aguda tenho que aumentar a pressão do ar, para a nota grave tenho que baixar a pressão do ar. Com os harmónicos é exatamente igual. Para tocar as notas agudas do clarinete preciso de mais pressão no ar e para as graves preciso de menos. Para eu ter mais pressão no ar, mas sem gastar mais ar e sem ter que depender de apertar mais, eu vou-me socorrer dos harmónicos. Então, os harmónicos conseguem-se com mais facilidade, os harmónicos agudos, aproximando mais as cordas vocais. Como se fosse, eu dou um exemplo aos meus alunos, um cão cansado, fazer... a garganta está mais fechada e o ar sai imediatamente com mais pressão. Passando à prática no clarinete, eu costumo pedir um exercício que depois de percebido podemos trabalhá-lo para ganhar flexibilidade entre os vários registros. Em que com a posição do Dó grave fazemos 4 notas: o Dó, o Sol, o Mi e o Lá agudo. E isto tudo à base da garganta. Eu não estou a usar a língua. O objetivo é que eu consiga fazer estas notas agudas com o mesmo esforço de aperto da embocadura como faço o Dó grave, por exemplo. Agora o Mi. O Lá. E não estou a apertar nada, faço o mesmo esforço. E isto é o princípio de podermos tocar as notas agudas do clarinete com a mesma facilidade que tocamos outro registro qualquer. Isto é fundamental. Depois há vários exercícios que podemos fazer para desenvolver este conceito e tornarmos mais ágeis com esta técnica. Por exemplo, vou fazer a nota harmónica, que normalmente é uma emissão mais fácil do que a nota real, e depois copiá-la com a nota real. Por exemplo, o Mi com a posição do Dó grave é um harmónico, depois com a posição real imitar a facilidade do harmónico. Posso fazer isto para várias notas, por exemplo, para um Ré. E por aí fora podia fazer mais. Seguindo, então, eu falei nos 5 sítios que podíamos influenciar no tubo. Então falei do primeiro, que era aqui na glote, parar, é como uma torneira, parar o fluxo de ar. O segundo, as cordas vocais. O terceiro, a língua. A língua é fundamental porque a língua, se estiver levantada na posição, por exemplo, dizendo I, se dissermos a sílaba não, a vogal I, a língua sobe e ocupa quase toda a cavidade vocal, ficando apenas um pequeno espaço para o ar passar entre a língua e o céu da boca, e a cavidade vocal é muito pequena. Então, quanto menor é o espaço, já tínhamos visto, mais velocidade tem o ar. Então a língua pode adotar várias posições que vai influenciar o sítio seguinte, que era a cavidade vocal que eu ia falar. Então, a língua em repouso podemos ter A, O. A língua levantada pode ser E, é semi-levantada, e depois I, muito levantada. U é semi-levantada. Temos aqui várias posições. Várias posições dão sons diferentes e velocidades diferentes ao ar. Por exemplo, muito importante para nós vermos agora, passamos para o terceiro sítio, que é para o quarto sítio, aliás, que é as vogais da boca, mas está ligado com a língua, porque as vogais vão se articular consoante a posição da língua. Para o legato, por exemplo, se eu quiser fazer um legato de uma nota mais grave para uma nota mais aguda, eu tenho interesse em passar de uma posição de cavidade vocal mais aberta para uma cavidade vocal mais fechada. Por exemplo, dizendo O, I, O, I, O, I. Por exemplo, se eu fazer... Por exemplo...
grandes para o legato e pensarem oi, a mesma coisa se passa no sentido inverso. Se eu quiser fazer um intervalo descendente, penso i-o, e aí o que é que acontece? Ao fazer i-o, tenho o ar mais rápido a passar para um ar mais lento, e isso favorece o legato no percurso descendente. E então, por último, temos o último sítio, que é a quantidade de aperto que pomos na palheta com o lábio. Se apertarmos muito, o espaço para o ar entrar é curto, se apertarmos menos, o espaço é maior. Então, recapitulando, este percurso todo do trato vocal é fundamental para que tenhamos uma emissão do som, e eu procuro sempre ter uma emissão à imagem do canto. O canto nunca faz esforço, som, é sempre ar, som. E evitar o ar, esforço, som. Não. Então procurar que o som seja igual. Seja qual for o registro, seja qual for a intensidade, ter sempre uma liberdade na emissão do som. Eu estou neste momento a escrever um livro sobre estes assuntos e outros relacionados com o clarinete e com a execução do clarinete, que sairá em breve, talvez no verão, onde poderão ver mais explicado e mais desenvolvido este assunto e muitos outros. Até breve, e espero que tenha ajudado e possam explorar estas técnicas que falámos aqui hoje. Muito obrigado. Até à próxima.